bem com vocês? Dia 1º de janeiro de 2025 e a gente tem dois conceitos para aprender hoje. O primeiro conceito é o que a gente chama de Brain Root. Ele é um conceito que surgiu muito agora em 2024, principalmente por Harvard, né? Ela trouxe algumas pesquisas sobre isso. E um outro conceito é o Fresh Start. A gente vai começar com o Brain Root e vai elaborando junto com o outro, beleza? Primeira coisa, o que é o Brain Root? É uma degradação cognitiva, um apodrecimento do teu cérebro. Por que isso acontece? Antes da gente entrar de fato no Brain Root, vamos pensar o seguinte. Antigamente, uns 2, 3 anos atrás, a gente falava muito de obesidade mental. Que é o seguinte, imagina que eu estou estudando um assunto que eu gosto, neurociência. Eu estou estudando tudo que eu sei, que eu posso, que eu acho sobre neurociência, mas eu não coloco nada daquilo em prática. Por não colocar em prática, ou seja, consumir excessivamente, eu começo a gerar um processo de paradoxos no meu cérebro, que a gente chama de paradoxo da escolha. Eu paraliso porque eu tenho uma carga excessiva de informações, demasiada de informações, e não sei por onde começar, não sei o que fazer a partir dali. Então a gente fala de você estar adquirindo uma obesidade mental. Você tem um excesso de consumos mentais, cognitivos, informacionais, mas você não sabe o que fazer com eles, não há uma prática sobre aquilo. Isso é uma coisa que a gente viu muito nos cursos digitais da pandemia para cá, que eram cursos em formatos de assinatura ou cursos que tinham mais de 50, 80 aulas e você não sabia o que fazer com aquele excesso de informação. Porque por mais que um curso teoricamente seja prático, ele se torna muito mais teórico do que prático, é o que acontece na maioria das faculdades. Em cursos de faculdade, você tem um excesso de informações que não são práticas, não são acessíveis e aplicáveis, e você não sabe o que fazer com aquilo, então você acaba ficando sem atenção. Qual que é a relevância disso para o Brain Root? A obesidade é quando você consome informações demais sobre um assunto e não aplica. O Brain Root não. O Brain Root, o apodrecimento mental, vamos chamar ele assim, ele acontece quando você está consumindo coisas que são de fato nocivas. E aqui vai um exemplo besta, mas que eu comentei com uma cliente minha recentemente, que é o seguinte. Hoje eu não consigo parar para sentar e ver um filme de terror e me assustar. É muito difícil. Tem aquele momento de agonia e tal, uma tensãozinha aqui e ali, mas no geral não me gera tanto efeito, devido à dessensibilização. Mas se eu pegar o meu Instagram e começar a ver um monte de Reels, e curiosamente o Instagram ele faz isso ao longo da minha noite, né? Ele me mostra um monte de vídeos de terror, por mais que eles sejam fakes, eu estou consumindo uma informação em excesso e não em qualidade. A narrativa de um filme de terror ela é uma qualidade, ela é construída ao longo de um tempo. A informação excessiva e curta, ela não tem uma função prática, ela não tem uma função informacional, ela é apenas aquilo ali. E ela vai apodrecendo, porque a gente vai falar de um vício em dopamina e coisas do tipo, o que vai gerando um excesso de desatenção. E aí é o que a gente começa a pensar assim, o que é o Brain Root? É a deteriorização, perdão pelo erro, cognitiva associada ao consumo excessivo de conteúdos superficiais e fragmentados, como redes sociais ou entretenimento de baixa qualidade. A gente tem um autor, que ele é o Cal Newport, que ele falou lá atrás, num livro chamado Deep Work, né, o trabalho focado, como veio traduzido para cá, que é, quando você tem um trabalho mais aprofundado, de uma forma mais interessante, você desenvolve os seus neurônios. Isso a neurociência já defendeu milhares de vezes. Mas o mesmo também acontece quando você está consumindo informações que elas não são úteis, elas são nocivas. Esse impacto negativo faz com que as suas habilidades cognitivas essenciais, produtividade, atenção, foco, performance, elas comecem a deteriorar. E isso faz com que a gente entenda, cara, e aí, o que acontece? O meu cérebro está apodrecendo. O meu cérebro está morrendo. Dentro disso, o Brain Root ele vai surgir justamente dessa degradação cognitiva, que ocorre pelo consumo excessivo de informações digitais, TikTok, Instagram, Shorts, Reels, postagens mais bestas, mais fúteis. E esse fenômeno ele surgiu muito agora em 2024, porque é o que a gente percebe na juventude de modo geral, né? Não só adolescentes, mas os adultos de modo geral, eles ficam horas e horas e horas e horas olhando um celular e não se percebem ali.
E eu brinquei até com a minha esposa recentemente, eu vou passear com, às vezes, minha filha de manhã, minha cachorra e tal. E, cara, é incrível como todo dono de cachorro, ele tá com a guia numa mão e o celular na outra. E ele não tá vendo o ambiente. Ele não tá vendo. E é um paralelo besta, mas que ele faz muito sentido pro contexto. Quando eu comecei a aprender a dirigir, a minha instrutora ela chegou e falou assim: olha, você tá numa escola que te ensina direção defensiva e tal, e é o que a gente aprende de modo geral, né, no Brasil. Então a sua direção ela tem que ser pensada em você e no outro, porque o outro muitas vezes não vai estar pensando nisso, vai estar distraído. E era o comecinho dos smartphones naquela época. E hoje isso é muito mais grave, né, porque o smartphone fica ali, bem do meu lado. E se não é o smartphone, é o painel do próprio carro, que é totalmente touch e cheio de informações. E são informações que são nocivas. Então, o Brain Root ele entra muito nesse processo. Ainda que informalmente, ainda que de maneira impessoal, ele tá associado a uma redução da capacidade de atenção, a uma dificuldade de foco, a uma menor habilidade de processamento das informações e associações delas. E aí você pensa, cara, o que acontece? Por que as pessoas estão viciando tanto nisso? Porque as informações são assim. Tem alguns vídeos meus antigos que eu sempre vou deixar isso pontuado. Eu não faço uso de edição. Porque eu não quero que você tenha um monte de informações rápidas, porque cortei a minha respiração, cortei as minhas pausas e coisa do tipo. Eu quero que você esteja aqui comigo nesses 6 minutos, quase 7, atento. Eu não quero que você esteja aqui pegando um monte de shows pirotécnicos e falando assim, nossa, caramba, aprendi. Não, você não aprendeu. Porque o aprendizado não é sentar e assistir um vídeo. E eu não quero que esse vídeo ele seja só uma coisa informacional. Eu quero que ele traga uma reflexão pontual para você, mas, como sempre, coisas aplicáveis, coisas solucionáveis. E isso vai entrar no que eu chamo de Fresh Start, né? A neurociência traz de Fresh Start. O que é o Fresh Start? Fresh Start, ou recomeço, nada mais é do que o movimento que o nosso cérebro faz, racionalmente, né? Não instintivamente, mas nós escolhemos fazer, que é, existem marcos temporais para a nossa renovação psicológica. O que isso quer dizer? Quando as pessoas se sentem mais propensas a abandonar alguns hábitos e coisas do tipo, a gente vai usar um marco. A partir de hoje eu não faço mais tal coisa. A partir de hoje eu começo a aplicar tal coisa, né? E o ano novo ele vem muito com esse senso de fresh start, de recomeço. Vida nova, ano novo, né? Essas coisas. E aí o que acontece? A gente tem alguns autores como Dye, Milkman, Rees, e eles falam justamente sobre isso. Eles falam mais ou menos o seguinte: indicam que eventos demarcadores, como aniversários, início de semana, anos, meses e eventualmente dias, criam uma separação mental entre o antigo eu e o novo eu, facilitando mudanças comportamentais. Essa ruptura simbólica reforça a motivação para se engajar em novos padrões de comportamento, promovendo o crescimento pessoal e a melhoria de saúde mental. Isso faz com que a gente queira coisas novas. A mesma coisa, né? Vou começar uma dieta. Não, segunda-feira eu começo. É um fresh start, é um recomeço. Você determina um marco temporal para isso. E aí, como é que a gente associa o fresh start com o brain root? Vamos pensar o seguinte. O fresh start ele pode ser visto como uma ferramenta, um marco, uma categoria, não uma categoria, perdão, um determinante temporal nosso. E aí a gente vai pensar nele como um ciclo. Tá? Para mudança de ciclos de hábitos, que é o que o Judson Brewer traz lá no Hunger Habit, ou o hábito da fome, basicamente, né? Que é identificar os nossos gatilhos, recompensas associadas a determinados comportamentos, quais são os comportamentos que estão mais automatizados, automáticos, e é essencial para a gente perceber essas mudanças ali dentro do nosso dia. Ou seja, eu preciso perceber os meus gatilhos, eu preciso estabelecer um marco temporal para eles, eu preciso estabelecer novos comportamentos e novos reforçadores para aquilo ali acontecer. Senão, nada vai mudar, certo? Quando a gente pensa no Brain Root, isso pode significar que eu tenho que começar a reconhecer minha compulsão de verificar as redes sociais. A minha compulsão de querer consumir o máximo de Instagram. E é muito comum quando eu converso sobre isso com alguns clientes,
Eles falaram assim, cara, eu fiquei um mês mais ou menos, ou 2 semanas, sem entrar tanto no Instagram. E cara, minha vida melhorou tanto, tanto. Eu parei de me comparar, eu parei de ficar pegando informação que não era útil, eu parei de ficar ansioso. Muda tudo, né? Porque você perde os gatilhos. Você vai desativando eles. Não desativando no sentido de que eles nunca serão ativados novamente, mas desativando de que eles não estão mais sendo ativados naquele contexto, naquele momento. E aí, nesse sentido, eu quero aproveitar esse vídeo que está justamente no Fresh Start, é você começar a olhar a sua vida de uma maneira mais objetiva, mais pragmática, mas entendendo os seus gatilhos, as suas emoções, as suas necessidades. As pessoas que estão mais abertas a definir metas com clareza, a facilidade de priorizações e coisas do tipo, essas pessoas elas tendem a se sentir melhor, elas tendem a promover desenvolvimento mais fácil. E a gente vai pensar algumas estratégias como mindfulness e coisas do tipo. Eu vou elaborar aqui mais ao final do texto, do vídeo e do texto, que isso vai para o Substack também. Então eu quero que vocês entendam que a gente pode associar um recomeço a deixa eu sair do brain root, deixa eu regenerar o meu cérebro, ok? Nesse sentido, a gente vai ter o conceito de plasticidade cerebral. E esse conceito ele é muito útil para a gente, que é entender assim, a neuroplasticidade, ou plasticidade de modo geral, é a nossa capacidade de remodelar os nossos comportamentos. Ou seja, ressignificar respostas diante da nossa experiência. Norman Doidge, que é um autor também, o autor do livro do nome do livro The Brain That Changes Itself, ou seja, o cérebro que aprende a se mudar, né, a se modificar. Eu acho que aqui ele vem com um cérebro que se cura, uma coisa assim. Significa que o Fresh Start ele pode servir como um reset. Nossa, um reset de dopamina? Não, esquece. Um detox de... Não, esquece. É um reset. O que é um reset? É eu olhar para a minha vida e falar assim, a partir daqui eu quero mudar. A partir daqui eu quero fazer algo diferente. E é esse o processo que a gente vai começar a pensar. Como criar novos caminhos neurais? Como eu posso fazer uma mudança melhor para os meus hábitos? Diminuindo a exposição de conteúdo de baixa qualidade, diminuindo a influência de seguidores que não fazem mais sentido. Então, se você estiver aí disponível, entra no teu celular, vai lá no teu Instagram, veja quantas pessoas você está seguindo. Eu sigo 170 pessoas. E eu sempre faço isso todo início de ano, que é quem são essas pessoas e por que eu sigo elas. Tem 36 pessoas, mais ou menos umas 40, vamos arredondar aqui, que eu não tenho interação. Então, se eu não tenho interação com essas pessoas, qual é o conteúdo delas? E aí, o que eu, Rafael, faço? Eu entro aqui, começo a verificar cada conteúdo e falo, beleza, esse conteúdo já não me é interessante, paro de seguir. Porque eu já não estou recebendo aquele conteúdo de fato. Então, eu não preciso ter 200 seguidores, eu não preciso ter 300, eu posso ter um top 5, um top 50, top 100, né? Não importa. Você não precisa ter um excesso de consumo, tá? E aí dentro disso, diminuir novamente, né, a ingestão, né, o consumo de informações nocivas ou de baixa qualidade, aumentar o engajamento em atividades significativas, já vamos falar um pouquinho disso também, modificar seus padrões no dia a dia, ok? Tem um cara que eu sigo que ele postou o seguinte, tirei um print, e ele postou que para este ano as suas resoluções deveriam ser mais dança, menos scrolling, né? Mesmo menos arrastar tela, mais curiosidade, menos autofala negativa, mais caminhadas diárias, menos dupla tela, que é mais ou menos o que eu estou fazendo. Tem uma tela do computador com roteiro e uma tela do celular, mas aqui é um contexto específico. A mesma coisa, mais escrita à mão do que fumar e beber, mais luz natural do que comidas processadas, mais levantamento de peso ao invés de usar o telefone assim que você acorda ou vai dormir ao lado ali da sua cama, mais tempos e atividades de brincadeira e menos má higiene, né? Cuidados pessoais, mais tempo de aprendizado contínuo, ou seja, continuar desenvolvendo as mesmas habilidades ao invés de ficar buscando coisas novas. Esse é o lifelong learning que a gente chama. E menos ignorar os seus estresses. Nossa, mas eu não tenho que ignorar o meu estresse? Não, você tem que aprender a lidar com ele. Beleza? Mais usar as suas mãos, menos desidratação. Mais tempo com a água, ou seja, banhos,
banheiras, cachoeiras, piscina, praia, o que você puder fazer, e menos tempo de inatividade. Mais tempo para aprender habilidades novas e menos para músicas altas. E por último, mais relacionamentos amorosos e menos solidão. É claro que isso aqui é uma coisa muito genérica e tudo mais, né? A gente fica, mas beleza, tem que fazer um monte de mudanças. Mas pense em mudanças pontuais. É mais fácil. E aí dentro disso, né, na perspectiva ali da análise do comportamento, a gente vai falar muito dessa questão do reforço. Começa a reforçar aquilo que faz bem para você e começa a tirar os reforçadores daquilo que faz mal. Substituir o uso excessivo de smartphones, por exemplo, por atividades que sejam mais prazerosas, sejam realmente mais instrutivas. Eu substituí muito do meio de 2024 para o final o uso do Instagram pelo uso do Substack. Mas é uma rede social por outra. Não é a rede social em si, é o conteúdo que tem lá. Como é o conteúdo mais em texto no Substack, claro, tem vídeo, tem áudio, eu conseguia ter mais informações, coisas mais pontuais. A mesma coisa aconteceu e hoje, hoje esse ano eu pretendo modificar, eu substituí por muitos anos o texto físico pelo digital. E é bom, é prático. Mas agora eu estou fazendo o processo inverso. A mesma coisa, voltar com coisas mais manuscritas, né? Então, você vai substituindo aquilo que você vê que está em excesso. Se eu estou em excesso, em tempos excessivos de consumo na internet, consumo de informações que não são úteis, deixa eu diminuir um pouco. Tá? Então, a ideia do Brain Root é você poder sair dessa podridão cerebral, dessa degeneração e recomeçar. Aí, como eu falei, você usa o Fresh Start como movimento, como ferramenta. Ok? Dentro disso, você já entendeu o que é o Brain Root, você já entendeu o que é o Fresh Start, já entendeu um pouquinho dos seus impactos, mas só para rever. O Brain Root ele vai impactando a tua atenção sustentada, ou seja, você não vai conseguir ter muito foco. Ele mantém uma atenção mais difusa, que é vários elementos pipocando na tela. Existe uma certa obesidade mental, uma sobrecarga cognitiva que pode levar a processos ansiogênicos, depressivos, até mesmo de burnout e coisas do tipo. A redução do bem-estar emocional, porque você começa a se comparar com um monte de gente, e menor processos criativos, porque você não exerce os seus pensamentos, né? Você só está consumindo coisas. E aí dentro disso, o que a gente pode estar trabalhando? Como reverter o apodrecimento do seu cérebro, né? Vamos pensar assim. Estabelecer limite para a tecnologia. Eu gosto muito da ideia do Pomodoro. O que é o Pomodoro? Você vai tirar um tempo para consumir. O meu Threads, quando eu uso ele tem um timer. Ele não tem um timer na tela, mas é um timer de 10 a 15 minutos. Eu não vou, acho que é 15 minutos hoje, talvez eu diminua para 10 inclusive. Deu 15 minutos, ele fala: opa, vamos dar uma pausa, e eu posso pular o sistema, obviamente, mas é um bloqueio. Então o Pomodoro ele vai entrar como esse processo. Você vai colocando pequenos bloqueios nos aplicativos para que você não perca tempo neles. O que eu recomendo? 2 sessões de 25 minutos ao longo do seu dia. Acabou. 2 sessões de 30 minutos, ou no máximo, se você está muito viciado, 2 sessões de 1 hora ao longo do dia. Rafael, eu não consigo 2 vezes ao longo do dia. O que eu posso fazer? Pensa no tempo total que você quer consumir. Um cara que eu gosto muito, ele fez um texto, acho que foi uma sequência assim, que ele falou: este ano eu vou tentar ficar só 1 hora no Instagram. Vamos pegar esse tempo de 1 hora. Eu vou fracionar 1 hora em 2 partes. 30 minutos de manhã, 30 minutos de tarde. Beleza, acabou. Não consigo. 25 minutos de manhã, 25 minutos de tarde, mais tanto tempo de noite. Você vai fracionando de acordo com o seu tempo total, ok? Como falei, também usar bloqueios de aplicativos. Isso ajuda muito. Inclusive, deletar aplicativos também. Praticar mindfulness, meditação, tira um tempo. Respira. E aí, mais uma vez, eu falei isso com outro colega, um outro amigo. Meditação, gente, não é você pegar um vídeo de áudio guiado no YouTube ou no aplicativo e colocar. Claro que isso ajuda, mas meditar é parar um pouco, respirar, desacelerar e perceber o que você está fazendo. Por exemplo, você está aqui comigo há 20 minutos, desacelerando, aprendendo uma coisa útil, aprendendo uma coisa que eu espero que você volte nesse vídeo
e retome os aprendizados dele. Ok? A mesma coisa, e a gente vai pensar lá no Cal Newport, no foco profundo, né, no foco mais trabalho focado, que é investir em atividades de foco. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu paro, medito, eu começo a defender um espaço meu de atividades mais focadas, que exigem uma atenção mais sustentada. Escrita, leitura, momentos de contemplação, é um grounding basicamente. Então, estar ali atento ao que você faz, não é estar lendo com um papel aqui e aí pega o celular. Não, vai para um outro ambiente, deixa o celular quieto e longe de você. Você não vai precisar do celular agora. Então, o trabalho focado é todo um ambiente sem as suas distrações comuns. Beleza? Reforçar os comportamentos saudáveis, então você está fazendo coisas boas, fale bem de si mesmo, fale o quanto aquilo te ajuda, mantenha uma autofala positiva, isso vai ajudar muito, e eventualmente recompense ao final da tarefa. É importante essa recompensa, essas micro gratificações, comemorações, porque elas permitem que você se desenvolva e mantenha aquele comportamento. Mesma coisa que a gente chama de ócio criativo. Eu não gosto da ideia de ócio criativo, mas ela vai ser útil aqui. O ócio é um período de tédio, de descanso, onde você não tem um excesso de estímulos digitais ou coisas do tipo. Então é essencial para que a gente possa regenerar um pouquinho o nosso cérebro, tá? E aí, um cara chamado Brad, ele vai falar mais ou menos o seguinte: quando você tira esses momentos de ócio, de tédio, teu cérebro ele se desenvolve um pouco mais. É que nem a questão da musculação. Você está lá puxando peso e tal, você tem um tempo de descanso. Aquilo reconecta as tuas fibras musculares para que você possa expandi-las de novo. O cérebro é o mesmo processo. Você não pode cansar as tuas sinapses o tempo inteiro, porque senão você vai cansar. Você vai gastar muita energia, que é o que acontece. O apodrecimento mental, ele é isso. Essa fadiga mental que a gente tem é porque a gente está pegando muita informação igual o tempo inteiro. Não só igual, mas de baixa qualidade, baixa complexidade, então acaba cansando. E aí, como a gente prolonga o consumo daquilo, a fibra, entre aspas, ela não tem como se reconectar. Então ela vai esticando, 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 ela rompe e ela vai esticando mais, vai se afastando e ela não tem como voltar. Então você perde essas associações, você perde as suas capacidades cognitivas. Então o ócio, o descanso, ele reconstrói esse processo da sinapse, ok? Isso é uma linguagem bem reducionista, mas é para vocês poderem entender, tá bom? Priorize o teu sono. Muita gente acaba não priorizando. Eu sei que nesse momento eu estou indo bem contra o que eu estou falando, porque são quase 3 da manhã, mas era ano novo, eu precisava gravar, eu só consigo gravar à noite, mas eu compenso esse sono com outras coisas dentro da minha rotina. Eu não faço isso todos os dias. Então, a gente tem que retomar a prioridade do nosso sono. Um adulto, ele precisa dormir de 7 a 9 horas todos os dias. Menos que isso é você adoecer no longo prazo. Ah, mas eu funciono. Não funciona. Ok? Você sobrevive, você tem sobrecarga. Mas funcionar 100%, funcionar com qualidade de vida, não, você não funciona. Ok? Não é assim que funciona o teu organismo. Não é porque você se adaptou a uma rotina de 4, 5 horas de sono, dormindo com a tela do celular azul aqui na sua cara ou branca, que você esteja bem. Então, priorizar o teu sono é importante. Porque quando você consegue descansar, consegue dormir bem, teu cérebro se recupera muito mais rápido. Beleza? E, por último, vamos adotar uma dieta digital. Aquilo que a gente falou lá no comecinho, de novo, similar ao do Pomodoro, mas ao invés de só deletar os influenciadores que você segue, de estabelecer um tempo na internet, tira um tempinho para perceber o que você está aprendendo com aquilo ali. Vou dar um último exemplo aqui, que é uma coisa que eu estou pensando em fazer esse ano. Eu assinei o Crunchyroll, que é um streaming de anime. Eu não sou muito de assistir anime o tempo inteiro. Então eu decidi que eu vou ver alguns animes, vou selecionar o que eu quero ver ao longo do ano. Vou pegar animes que já tenham terminado pelo menos uma temporada. E terminando o anime, ou pelo menos terminando aquele episódio, eu vou pegar um bloco de notas e vou escrever o que eu aprendi com aquele episódio. Isso é uma forma de dieta, porque
Eu posso ir percebendo se aquele anime, se aquele consumo, aquela informação ainda faz sentido para mim. Mesma coisa com influenciadores. Faz sentido ou não faz? Eu quero que vocês pensem um pouco nisso. Porque 2025, eu até falei isso no vídeo anterior, ele vai ser um ano como qualquer outro se você se mantiver fazendo as mesmas coisas de sempre. Se você começar a mudar pequenos hábitos aqui e ali, o seu ano muda. Você se desenvolve. Ah, Fábio, mas é muito difícil mudar tudo. Não precisa mudar tudo. Escolhe uma coisa para você mudar. Eu gosto de sugerir para os meus clientes escolher 3 metas no ano e acabou. 3. Ah, mas é pouco e se eu concluir elas? Se você terminou as 3 com a perfeição que você deseja, aí você coloca mais 3. E pronto. Não precisa fazer uma lista com milhares de metas, milhares de informações. Faz 3. Completou as 3, segue. Completou aquilo ali, dá início ao teu processo. Ok? Não precisa de muita coisa para você poder melhorar a tua qualidade de vida. A gente precisa ter foco. A gente precisa ter uma saúde melhor. E eu estou pretendendo começar aqui com vocês. Não vou falar todo dia, porque não vai rolar todo dia provavelmente. Mas pelo menos toda semana fazer alguns vídeos sobre essas temáticas mais conceituais, mostrando um conceito e a aplicabilidade dele no seu dia a dia. Hoje eu quis trazer 2 para vocês, um como ferramenta e um como parte teórica mesmo, para que você aplique. Não deixe o seu cérebro apodrecer este ano. Não deixe que a internet, as mídias sociais consumam o teu intelecto, o teu talento, as tuas habilidades. Não se deixe levar por esses pequenos vícios que a gente não percebe como vício. Ok? Pense nisso.